Candidata à Prefeitura de São Paulo, Anaí Caproni, do PCO, Partido da Causa Operária. Presidente do Grêmio Livre da Escola Técnica Industrial, Lauro Gomes, de 1984 a 86. Membro da Coordenação de Oposição Metalúrgica de São Paulo. Diretora da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. Atualmente membro da Coordenação da Associação dos Trabalhadores dos Correios. Membro da Executiva Nacional do PCO e da Direção do Coletivo de Mulheres do PCO, Rosa Luxemburgo, coordenadora do Trabalho Sindical do PCO e da equipe editorial do Jornal Boletins, cursando atualmente o último ano da Faculdade de Direito USP. Então vou passar a palavra à candidata Anaí Caproni. Queria agradecer os alunos presentes, os membros da mesa, boa noite. Queria agradecer o convite, que é importante para um partido como o nosso, que tem um espaço muito limitado na televisão, que não é convidado para os debates, que não faz parte dos partidos maiores que comandam o processo eleitoral. Eu queria começar discutindo, nessa troca de ideias entre nós aqui do processo eleitoral, um problema que, se bem não seja tratado na eleição, nós consideramos como um assunto vital para qualquer discussão sobre o futuro do Brasil, sobre os rumos de todas as cidades brasileiras e que, pelo menos formalmente, depende muito de quem vai ser eleito, quais são os planos que vão ser aprovados nas eleições. É o problema do petróleo. A recente descoberta dessas enormes jazidas de petróleo no litoral brasileiro e que não foi uma descoberta qualquer. Essas jazidas de petróleo, elas têm uma importância decisiva para o futuro do Brasil, para o futuro dos brasileiros. A imprensa tem noticiado muito, essas jazidas elas colocam o Brasil como o 7º produtor mundial de petróleo. O que é uma riqueza, assim, uma coisa importantíssima no cenário internacional, não é preciso nem me estender na importância que o petróleo tem hoje na economia internacional. Essas jazidas, elas estão estimadas em cerca de 9 trilhões de dólares, algo próximo do PIB norte-americano. Quer dizer, é um valor que, investido no Brasil, poderia resolver a maioria dos problemas que os brasileiros enfrentam, que o nosso país enfrenta, em função do subdesenvolvimento nacional, que é um subdesenvolvimento forçado pela pressão dos países imperialistas internacionais e do capital internacional. O subdesenvolvimento do Brasil é a miséria do povo brasileiro, porque nós vivemos num país que não é muito diferente da época da escravidão. Quer dizer, você tem uma minoria da minoria da minoria que consegue sobreviver, assim, com uma série de dificuldades, que é uma classe média pequeniníssima, e uma maioria de 80% da população que vive na miséria quase absoluta. O salário mínimo brasileiro é um escândalo nacional, os problemas de educação, saúde, moradia, quer dizer, é um país assolado por problemas sociais de uma intensidade imensa. Os recursos do petróleo, só dessas primeiras descobertas que foram feitas, porque ao que tudo indica, essa camada pré-sal, a chamada camada pré-sal, ela faz parte de uma formação que pega todo o litoral brasileiro, que seria muito maior, inclusive, do que o que foi noticiado, os 9 trilhões de dólares. Quer dizer, os recursos do petróleo, se eles fossem investidos no Brasil, eles resolveriam um problema histórico, muito discutido por economistas, por profissionais dessa área. Ele resolveria o famoso problema da poupança interna do Brasil. Ou seja, o país ter uma reserva, ter uma poupança própria para financiar a criação de uma grande indústria nacional que pudesse autossustentar, vamos dizer assim, o consumo, a exportação brasileira, a criação de uma indústria agrária eficiente que pudesse resolver o problema da produção nesse território imenso que o Brasil tem, que hoje não produz, assim, 20% do que poderia produzir efetivamente se o território nacional
em grande medida, não estivesse totalmente controlado pela especulação dos grandes latifundiários, porque a tradição no Brasil é que a terra é usada para especulação fundiária, na medida em que não há uma produção efetiva e não há investimento para que possa ser produzido no país todo. É uma coisa muito discutida no Brasil, que os poucos momentos em que houve uma reforma agrária, onde a terra foi dividida, onde houve a possibilidade de ser produzido, as pessoas não conseguem produzir porque a produção ela envolve um investimento estatal para que a pessoa consiga fazer efetivamente que a terra produza. No Brasil, o governo justifica que não é possível realmente modernizar o campo, fazer uma indústria agrária efetiva, porque o país não teria investimento suficiente para financiar essa indústria. Da mesma forma, no Sudeste e nos grandes centros, uma série de setores industriais hoje, e historicamente no Brasil, não são desenvolvidos, teoricamente explicado, porque o Brasil não teria capital para investir nesses setores. Pois o petróleo, essa descoberta, essa riqueza imensa, ela resolveria todos esses problemas. Quer dizer, os recursos que viriam daí poderiam financiar esse desenvolvimento em larguíssima escala de um país que, como o Brasil, é uma maravilha reconhecida e que é condenado a esse atraso permanente que todos nós vivemos, porque apesar da gente não fazer parte da camada mais pobre do país, o país todo sofre com esse atraso que arrasta todo mundo para trás. Isso é uma situação que ninguém contesta. Quer dizer, esses recursos, eles são mais que suficientes para a solução dos problemas da saúde, que aqui em São Paulo é um escândalo, não só em São Paulo, mas em nível nacional. Agora, a novidade é a dengue, que é evidente que a dengue existe, está matando gente, crianças no Rio de Janeiro, e já chegou em São Paulo e em Minas Gerais, porque o governo retirou toda a verba necessária para o combate ao mosquito da dengue, que é uma coisa super simples, prosaica inclusive de se fazer. Quer dizer, o dinheiro o dinheiro do petróleo, se fosse investido nos problemas sociais que o Brasil tem, seriam todos resolvidos. Quer dizer, a saúde seria uma saúde pública de verdade, não isso que a gente conhece hoje, onde todo dia na imprensa a gente é obrigado a ouvir que as crianças, que recém-nascidos morrem assim todo dia no Nordeste e aqui no Sudeste também. Esses recursos poderiam ser investidos na educação pública e laica, que hoje está sendo desmontada todos os dias. A gente vê a política tanto do governo federal, dos governos estaduais e municipais, é acabar com o ensino público. É investir, estimular o ensino pago para uma minoria de pessoas, na medida em que eles acham que determinadas carreiras profissionais já têm assim de sobra no mercado brasileiro. Não há necessidade mais de investir nessa área.